Efésios 6, de 10 a 18, assim diz a palavra do Senhor. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Vamos orar. Senhor, abençoe sua igreja nesta manhã. Abençoe, Senhor, a riqueza do evangelho que tem sido lido nesta manhã, a riqueza da carta que a igreja de Éfeso teve o privilégio de receber. Vem falar conosco. Edifica a tua igreja, ó Deus, de forma espiritual e, acima de tudo, dê à igreja todas as armas espirituais que ela precisa para viver e existir em tempos tão difíceis. Sustenta a sua igreja, não a deixe cair em nome de Jesus. Que a divisão de partidos, que as obras da carne, que a maledicência, que a imoralidade sexual, que tudo aquilo, ó Deus, que tem sido das obras da carne, que tem vindo contra a igreja do Senhor, não tenham força contra as portas da igreja. As portas do inferno não têm poder contra a igreja do Senhor. Por isso, nesta manhã, nós nos erguemos a levantar a Escritura e a pelejar com o Senhor, pois a vitória é da igreja, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Armas eficientes para uma batalha permanente. Está aí na projeção. Pastor, a falar de armas eficientes numa batalha permanente, num Brasil tão dividido, tanta gente aí instigada à violência. Esse sermão, irmãos, nem de longe pregará a violência ou mesmo as obras carnais de partidos ou esse tipo de divisão. Eu quero alertá-los hoje sobre uma batalha que é maior, muito mais poderosa, muito mais perigosa. As ferramentas espirituais que você precisa ter e conhecer neste domingo, para não se deixar seduzir por uma batalha que tem sido travada na sua mente, no seu coração, no reino espiritual. Ela quer roubar a sua consciência, ela quer minar os seus valores, ela quer destruir quem você é. Essas armas eficientes para uma batalha permanente, eu chamo de batalha permanente, uma batalha que começou no Jardim do Éden, e só vai terminar quando Cristo nos chamar para debaixo do trono, para nos colocar debaixo daquele trono, trajando vestes brancas e declarar: a igreja venceu. Mas até esse grande dia, começando numa batalha que vai de Gênesis 3, eu quero lembrá-lo, que quando o mundo estava em total ordem espiritual, que quando o mundo estava para obedecer os princípios do Senhor e daquilo que Deus ordenou, o homem e a mulher haviam sido criados, diz a Escritura, à imagem e semelhança de Deus. Deus havia dado uma instrução muito clara e tinha deixado claro toda a fonte e toda a forma de relacionamento. O homem tinha liberdade, o homem tinha valores, o homem tinha um jardim, o homem tinha identidade, ele tinha na verdade domínio e tinha o poder de sujeitar sobre ele todas as coisas. A ordem de Deus ao homem foi: dominai, sujeitai, dizimais, povoai, crescei, multiplicai, enchei a terra. Mas havia ali um colocado no jardim para alertar o homem sobre a sua liberdade
e para dizer a ele que o amor e a liberdade, na verdade, a liberdade floresce do amor, havia dado Deus um princípio a dizer ao homem: desta árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, você não deve tocar, porque no dia que você dela comer, certamente o que, irmãos? Morrerá. Foi exatamente para lá que o homem foi, fazendo uso equivocado da sua liberdade, e naquele momento em que ele comeu, sua identidade morreu, sua espiritualidade morreu, ele sentiu vergonha, ele viu o cheiro e o sabor, o gosto do pecado, ele se escondeu com roupas que ele mesmo construiu com suas mãos, ele fugiu para longe de Deus, pois o pecado não convive com Deus e com sua santidade, e só foi movido de lá porque Deus então chamou o homem, apresentou o seu pecado e disse: vou arrumar a situação, porque vai vir da mulher aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas para provar para você que a batalha continua, até que o Filho do Homem venha para esmagar a cabeça da serpente, por isso eu chamo de batalha espiritual, mas batalha permanente. Vá comigo, Apocalipse capítulo 12, por favor. Por favor, faça isso. Em Apocalipse capítulo 12, você verá o tamanho desta batalha e do conflito da igreja, e você verá como, na verdade, esse ser espiritual e essas hostes espirituais do inferno continuam militando contra a igreja de Cristo e contra os cristãos, para que você caia em pecado, para que você se desvie da vontade do Senhor. Apocalipse 12, a partir do verso 1, nos dá a narrativa de uma batalha espiritual terrível, em andamento. O texto diz: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida, gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, 7 cabeças, 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz. Olha o propósito, irmãos, preste atenção. Para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Qual é o nome desse filho, irmãos? A mulher fugiu para o deserto, para o lugar que lhe havia sido preparado por Deus para que ali a sustentassem durante 1265 dias. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, assim perderam seu lugar. O grande dragão foi lançado fora. Qual é o nome do dragão, irmãos? Ele era a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana quem? O mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador. Foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus. De dia, irmãos. De dia, irmãos. De dia e de noite. Eles perderam essa guerra, irmãos? Foram derrotados, irmãos? Leiam comigo o verso 11, irmãos. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Diga glória a Deus. Essa é a igreja de Jesus. Portanto, celebrem os céus e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar. Repito, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe
e pouco tempo lhe resta. Quantos aqui acreditam nesta batalha espiritual? Levante a mão. E tem quem não acredite. Ao ver o texto de Gênesis 13, ao ver o texto de Apocalipse 12, eu vou dizer aos irmãos, precisamos de armas eficientes para lutar uma batalha permanente. Eu vi um faraó na Bíblia, um faraó mandar matar meninos, porque queria que o libertador de Deus fosse morto. Mas a igreja venceu. Colocaram um menino num cesto de junco, colocaram o menino num mar cheio de crocodilo. Mas o menino chegou são e salvo, foi educado na Universidade do Egito, porque Deus é maior, irmãos. Eu vi o inimigo se levantar. Quando nasceu o menino da Virgem Maria, virginal, nasceu do Espírito Santo. Seu noivo queria deixá-la, mas o Espírito disse, fica firme, porque o que nela está gerado é obra minha. E se você quer negócio comigo, fica nesse negócio, porque o seu casamento com ela representa a Cristo e a igreja. Amém, irmãos? Nada de divórcio. Ele queria sair da relação. Deus falou assim, eu odeio o divórcio. Eu não gosto de casal separado. Pode ficar com ela, porque eu tenho com você e com ela um grande propósito. Naquele momento em que o menino nasceu, irmãos, diz lá o texto, que o rei lá, o imperador lá, mandou fazer um decreto, o rei, e ele disse que crianças abaixo de 2 anos tinham que fazer o quê, irmãos? Matar. Vocês leram Apocalipse 12, né? Tem uma mulher grávida, a gente vai matar a criança. Eles conseguiram matar a criança, irmãos? Não. Ela se entregou na cruz do Calvário por todos nós. Estamos em guerra. A batalha espiritual é o tipo de conflito que o servo de Deus deve enfrentar todos os dias da sua vida cristã. A palavra batalha espiritual não aparece na Bíblia em nenhum lugar. Então a ideia de uma doutrina sobre batalha espiritual escrita na Bíblia não existe. Batalha espiritual. Mas como o conflito existe, como nominá-lo? Como as relações entre o espírito e a carne existem, como então chamá-los? Alguns chamaram de batalha espiritual. A verdade é que nós como cristãos temos que lutar todos os dias contra o inimigo que está perto, perigoso, e tem poder para devorar. O apóstolo Pedro, quando vê esse inimigo, nos diz, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso redor como um leão, buscando quem possa o quê? Tragar. Anda ao derredor, porque ao redor está o anjo do Senhor. Glória a Deus. O apóstolo Paulo sabia tanto dessa batalha, e entendia tanto que era uma luta espiritual, o que ele chama de luta espiritual, ou de combate espiritual, o substantivo aqui o irmão coloca como o irmão queira. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, 1 Timóteo 1, 18 e 19, diz assim, não é? Timóteo, meu filho, 1 Timóteo 18, 1 Timóteo 1, 18. Timóteo, meu filho, dou-lhe instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo as profecias, ele diz assim, combata o bom combate. Paulo era guerreiro, viu? Paulo Guerreiro. Se fosse ator, era esse o nome dele, Paulo Guerreiro. Paulo sabia tanto de combate que ele disse que no fim da sua jornada, quando ele estava já chegando para partir para a glória, não é? Ele está dizendo, o fim da minha vida está chegando, ele vai dizer, vamos juntos? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Tem crente que não combate o bom combate porque não acredita nele. Tem crente que não batalha porque não acha que tem que lutar. A desobediência de Adão, irmãos, é a nossa. O perigo da igreja e a afronta desse dragão que quis devorar a igreja e o filho que dela nasceu, esse perigo está sobre nós, sobre a nossa casa. O que esse texto está dizendo é que ele quer devorar os nossos filhos, aqueles que vão nascer da igreja. Porque a missão da igreja é fazer o quê? Discípulos. Quando vejo o apóstolo Pedro dizendo à igreja que a arma principal da vitória da igreja é sobriedade, não exagero, né? Mas sobriedade, 1 Pedro 5,8, ele diz, sejam sóbrios e vigiem. Tem muita gente que subestimar.
Tem muita gente que subestima a realidade da batalha e vive como se tal batalha não existisse. Demônios não existem, Satanás não existe, o diabo não existe. É invenção da igreja de um tempo em que nós usávamos uma linguagem mítica e mitológica para fazer a construção do texto sagrado. Outros, por outro lado, sem sobriedade, não subestimam, supervalorizam. Aí é um perigo. O diabo está no tênis, na camisa, na camiseta, no colar, no brinco, no cabelo, na etiqueta, no código de barra, no boleto. Misericórdia, o diabo está em todo lugar. Deus não existe. O diabo é mais poderoso do que Deus. Lembra da história da batata? Comprei uma batata lá na Tijuca, foi Dona Vilma que me deu o dinheiro. Dona Vilma já esqueceu disso. Seminarista, irmãos, humilde. Dona Vilma chegou um dia, botou um envelope no meu bolso. Orei e senti que era para te ajudar. Ela que não sabia que eu estava com o cheque especial vencido, já tinha uns dias. Quando eu olhei aquele dinheirinho, falei, Angélica, amanhã eu vou comprar uma comprinha lá no Continente. Continente, né? Para nós, porque a Dona Vilma deu uma oferta. Fiz umas comprinhas, pãozinho, presunto, arrozinho, feijãozinho, ovo. É comida de humilde, né? Arroz, feijão e ovo. Mas eu não resisti, minha mulher linda, maravilhosa, criada lá aos pés de Gamaliel, né? Ela não podia comer feijão com arroz. Falei, vou levar uma batata daquela batatinha redondinha, que você bota na língua, ela derrete. Como é que é o nome da batata? Eu não posso falar que não, que eu estou no YouTube, dá problema. Comprei a batata, Dona Vilma. 2 bolsinhas com a batata, tirei o lacre, abri a tampa. Estou lá eu batatando um pouquinho, só um pouquinho para deixar mais para a esposa. A batata derretendo. Ah, que delícia que é a batata. Aí vem a irmã pentecostal, muito respeito por ela, viu, irmãos? A Bíblia dela é pentecostal, a Bíblia dela tinha aquela pomba do Espírito Santo toda. Tem uma pomba e sai aquele raio de luz, né? A pessoa compra a Bíblia e bota uma capa, né? Assim, eu acho bonito. Mas eu achei feio o que ela fez comigo. Ela no meio da rua me envergonhando, disse assim, apontou o dedão assim, eu estava entre a banca de jornal e o mercado, virando a esquina assim, ó. Essa batata é do diabo. Eu digo, misericórdia. Batalha espiritual. O seminarista, Dona Vilma, que vergonha, né? Como é que um crente comendo a batata do diabo? Você não sabe se cospe no chão, se joga fora. Que batalha espiritual, irmãos. Eu muito bem-humorado, naquela época eu era bem-humorado, hoje não sou mais não. Eu muito bem-humorado, também sem muito preparo teológico. Eu estava começando meus estudos. Olhei, eu tinha o mercado da bolsa e tira aquele ticket, não tem o ticket? Aí tinha o ticket todinho, quando estava ali a batata, eu tirei a nota e disse, não é do diabo não, é minha, eu paguei. Não sei o que ficou pior, sei o que ela falou, sei o que eu falei. 2 irmãos da igreja brigando na rua, batalha de crente. Ela foi para um lado, eu fui para o outro, nunca mais vi aquela senhora. Se ela estiver viva, que ela me ouça hoje, eu peço perdão. Ah, Jesus, a gente tem que batalha na vida. Eu sei que naquele momento eu fui para casa para tentar entender o que era aquilo, né? O que está acontecendo? Aí eu fui entender que a fabricante, né? A tal fabricante que produz a batata, tem lá então a liderança, a presidência satanista, que parte das verbas, não é isso? Vão para o projeto. Eu falei, agora entendi. A ideia da irmã é que se você compra, está financiando o quê? O projeto. Eu entendi. E ela não sabe, mas eu fui pesquisar recentemente, eu estava dando aula no seminário, eu contei essa história. Aí um aluno me alertou que ela foi comprada por outra empresa, agora não é mais do diabo, agora é de Jesus. Porque o cara comprou. Ela mudou de dona, mudou de empresa. Eu falei, direto do reino das trevas para o reino da luz. Transação de bilhões. Eu vi na internet, meu seminário, aula de economia. Por que eu estou contando isso? O diabo não veio aqui plantar um pé de batata sequer. Na criação, diz que Deus fez separação entre a noite e o dia. Separação entre a água, né, e a terra, não foi? Botou os luminares de cima, não foi? Os embaixo, os peixes. Foi nominando, chamou Adão, deu nome. Onde é que o diabo apareceu na criação plantar pé de batata, irmãos? Aí a gente vai dizer, porque tem um homem corrompido que pega o investimento e coloca no lugar errado, que é a batata do diabo. A batata é de quem, irmãos? É de Jesus. Doce. Tem gente que dá doce para o diabo.
Falei, eu não vi o diabo plantar uma cana de açúcar. Tudo do Senhor. Peixe. Tem gente que acredita que se comer carne num sábado determinado, que a carne é do diabo. Eu falei, como assim, meu irmão? Quer dizer que agora o diabo é o dono do rebanho. Eu digo que todo rebanho, tudo é do Senhor. Amém, irmãos? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Amém, irmãos? Então, muito cuidado com o negócio de subestimar o que não tem. Superestimar o que não é. O diabo não tem poder. Nem é onisciente, nem é onipresente. Ele não tem. O poder que ele tem é de fazer guerra. Ele tem poder de mexer com você. Porque quem vai comer a batata é você. Quem vai usar mal a batata é você. Quem vai corromper e perverter o valor é você. Então o que o diabo precisa é convencer você. Entendeu agora? E essa é a batalha. É uma batalha pela sua mente. Uma batalha entre a obediência e a desobediência. Ah, se eu tivesse o evangelho que eu tenho hoje e as compreensões que eu tenho hoje, irmãos, quantas coisas que eu disse à minha mãe eu não diria. Quantas coisas que eu disse ao meu pai eu não diria. Porque eu estava numa batalha. Mas entre a obediência e a desobediência, fechei com a desobediência. E a desobediência, irmãos, é derrota para nós cristãos. Eu vejo nossos meninos, nossos jovens, nossos adolescentes hoje aqui, ouvindo dos seus pais conselhos maravilhosos, mas tratando seus pais com falta de educação, com desobediência. Eu digo, isso é batalha espiritual. Ah, se eu pudesse chegar hoje na casa da minha mãe e pudesse hoje conversar com ela sobre o tempo que eu perdi, não ouvindo certas coisas que ela me disse, certos ensinos que ela me concedeu. Hoje é triste, irmãos, eu com 52 anos, chegar na casa da minha mãezinha, ela nem me reconhece. E eu não posso pedir perdão mais pelas falhas que eu cometi, porque no momento que eu estava com a batalha, irmãos, eu fui para o lado errado da batalha, eu fui ser soldado do outro exército. Mas hoje eu louvo a Deus porque tenho aqui no púlpito um pastor como eu, que pode dizer para mim e para você, que nós não podemos subestimar nem supervalorizar, mas que a batalha existe. Ela é para tomar as nossas consciências, ela é para furtar os nossos valores, ela é para corromper quem nós somos, ela tem o poder de destruir famílias, casamentos, sociedades, de jogar fora a nossa juventude, a nossa adolescência. É isso que eu chamo de batalha espiritual. Qual é a arma, irmãos? Pedro diz, sejam sóbrios. Antes de entrar no ponto 1 dessa mensagem, que será o único ponto desta manhã, eu quero deixar algumas orientações aos irmãos. Em primeiro lugar, a Bíblia de fato confirma a existência dessa batalha. Não houvesse uma batalha, uma luta espiritual por nossa mente, por nossa consciência, nos procurando corromper com valores equivocados, o apóstolo Paulo nunca escreveria Efésios 6, de 10 a 20, dizendo que sem armas espirituais, você não vence essa guerra. Em segundo lugar, irmãos, a Bíblia informa claramente que são os agentes do mal que dominam esta batalha. A Bíblia informa claramente que esses agentes do mal têm personalidade e identidade. O apóstolo Paulo diz que esses inimigos são, veja aí, irmãos, Efésios 6, 12, principados e potestades. Está comigo, irmãos? Príncipe das trevas deste século, hostes espirituais o quê? Da maldade. Nos lugares o quê, irmãos? Celestiais. Com isso ele quer dizer que Satanás, seus servos, formam um exército muito forte e organizado para destruir a vida dos cristãos. Mas em terceiro lugar eu quero trazer-lhes uma notícia. A Bíblia esclarece que o objetivo desse império do mal, e também ele age da seguinte forma: Satanás e seus anjos se ocupam de fazer oposição a Cristo e à igreja. Isso não vai parar, irmãos, até Jesus voltar. O desejo deles é destruir as obras de Deus na terra e todos os filhos de Deus, na tentativa de conseguir o objetivo único: que os seres malignos que agem de forma organizada e estratégica derrubem o maior número de filhos de Deus na face da terra. Mas a notícia é boa, irmãos. Abra comigo Colossenses 2,15. Mas a notícia boa é que os servos do Senhor vão entrar nesta guerra hoje comigo e vão se lembrar que nós já temos declarado a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, não sei se o nosso irmão vai me acompanhar aí.
Colossenses capítulo 2, versículo 15. Vamos ler todos juntos. E vamos ver que esta é uma batalha que entramos agora, com a certeza de que com Cristo, com suas armas espirituais, nós somos vitoriosos. Vamos todos juntos? E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém, irmãos? Triunfando ou derrotando, irmãos? Ou sendo derrotado? Triunfando deles na cruz. Pensando nisso então, irmãos, na introdução desta mensagem, o uso da armadura de Deus nos assegura a vitória, mas como? Aí eu queria botar o primeiro ponto e o único ponto dessa mensagem em duas explicações, à noite eu continuo. Primeiro ponto, esteja preparado espiritualmente para batalhar. Quem está do seu lado aí é seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, sua avó. Se estiver do lado do seu vizinho, amigo, olhe para ele e diga assim: esteja preparado espiritualmente para batalhar. Se você não pensar sobre isso agora, vai dar ruim. E se você não decidir se posicionar agora para a batalha, vai dar ruim. E é ruim por quê? Por quê? Porque ninguém vence batalha sem estar preparado. E ninguém toma posse da vitória, irmãos, se realmente não tem as armas para ser o vitorioso. O primeiro ensino que o apóstolo Paulo nos dá e nos diz que devemos estar preparados espiritualmente para batalhar, ele nos diz que isso só acontece de uma forma. Efésios capítulo 6, versículo 10, a parte A. Volta comigo lá, se o irmão da tela colocar, nos ajuda. Efésios 6, 10, a parte A. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. É interessante que aqui tem um pleonasmo. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Força com força. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu forte poder. Como é que eu estou preparado espiritualmente para trabalhar? Fortalecendo no Senhor. Eu me lembro que o dia que eu decidi subir o Monte Sinai, com os irmãos, tinha uma caravana montada da igreja, e o sujeito lá disse: o senhor tem que ser o guia, o senhor tem que dar exemplo. Eu estava andando 10 segundos e passando mal já, aqui no bairro. Como é que eu vou subir o Sinai? 4 horas de caminhada, subindo a montanha. Não vou subir, né? O que eu fiz? Tirei um dinheiro do bolso, paguei a academia, 6 meses lá. A esposa que gostou. A esposa chegou e falou: tá lindo. Fortalecei-vos no... Tem que se fortalecer. Eu tenho certeza, irmãos, que se eu não tivesse feito aquele trabalho físico, eu não chegaria lá. Angélica, foi ou não foi difícil? Foi muito difícil. Nós subimos com menos 9 graus. E voltamos com 44. Muito difícil. Mas eu venci porque eu estava o quê? Forte. Parecia aquele tanquinho da Brastemp. Forte. Quando o apóstolo Paulo orienta a sua igreja, ele não está brincando. Fortaleça-se no poder do Senhor. A expressão fortalecei-vos no Senhor aqui indica que temos o poder, que não temos poder em nós mesmos. Significa que a força não virá de quem, irmãos? De nós mesmos. Fortalecei-vos. Esse excelso poder nos é conferido pelo quê? Pela comunhão com Deus, pela vida com Deus, pela intimidade com Deus, pela palavra de Deus. João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês pedirão o que quiserem e lhes será o quê? Concedido. Já pensou? Irmão, você orando e Deus abençoando, e Deus concedendo, e Deus atendendo, a Bíblia diz: isso é força e poder do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Na sua epístola, 1 João capítulo 1, versículo 3, o próprio João vai dizer, 1 João 1,3, ele diz assim: nossa comunhão, diz ele, é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Eu estou com o João, irmãos, quando escreveu no Evangelho, né, a questão que ele fala lá da videira, ele vai dizer no sermão da videira: sem mim nada podeis fazer. O apóstolo Paulo não é um qualquer não, ele está cheio do Espírito Santo. Esse texto é revelação do Espírito Santo. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder
forte. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A exortação apostólica aqui é de fato pedir aos crentes que busquem força no sobrenatural de Deus, que busquem forças no nome de Jesus, que busquem forças na ação do Evangelho, que busquem forças no interior da Escritura. A voz passiva do verbo grego, endinamosté. Se o pastor Lucas estivesse aqui, me ajudava. Ele está pregando lá na segunda do Rio, né? O verbo grego é endinamosté. Grego na voz passiva. Sede dotados de força em. É isso aqui. Seja forte em, não em você, em alguma coisa. Aqui no caso, no Senhor e na força do seu poder. A combinação pleonástica, pleonasmo, né? Língua portuguesa, os bons de português aí sabem, força do seu poder, poder com poder, poder poderoso, poder forte. O que nós estamos dizendo é que sem o nome de Deus não podemos fazer nada. O apóstolo Paulo sabe disso? Abre Efésios 1,19 e veja como ele começa a carta para que a igreja de Éfeso seja uma igreja vitoriosa. Efésios capítulo 1, verso 19. Como é que ele começa a sua carta à igreja? Ele diz assim, para conhecer a Deus, né? Ele diz assim, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. O pleonasmo, hein? Paulo gostava do negócio. O que ele está dizendo, viu, Carlos? Que a poderosa vida cristã e a caminhada da vida cristã passa pelo poder de Deus e por confiarmos nesse poder. Como é que um crente recebe esse poder e se torna um guerreiro vitorioso? Antes mesmo de colocar a armadura, mas tem que ser forte para ter a armadura. Efésios 4, 23, veja comigo, vamos lá? Efésios 4, 23, abra por favor, o texto vai acompanhando comigo. Efésios 4, 23, o apóstolo Paulo vai dizer, a serem renovados no modo que? De pensar. Paulo chegou a dizer isso em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Primeira coisa que você vai ter que mudar, irmãos, para ser forte no Senhor, é mudar o jeito que você pensa. Se você pensa que você faz, você cai. Se você pensa que você é forte, você cai. Se você pensa que você vence essa batalha na força do seu braço, você perde. Mas se você diz assim, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, aí você vence. Porque você mudou a sua cabeça e confia não no que você pensa, mas no Senhor. O segundo conceito que Paulo dá para a gente ser forte, Efésios 4, 24, dá uma olhada aí. Efésios 4, 24, é só seguir, irmãos. A revestir-se o quê? Do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente do quê? Da verdade. Santidade, irmãos. Quer ser forte, tem que ser santo. Tempo de ser santo, tu deves guardar. Tu deves tomar, andar com teu mestre. Amém, irmãos? Se queremos ser fortes, nós somos praticantes da obediência, praticantes da palavra, santos do Senhor. Efésios 5,18, o apóstolo Paulo vai dizer como podemos ser fortes e estarmos fortes e preparados para vencer esta batalha. Ele vai dizer, Efésios 5,18, não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo quê? Pelo Espírito. Enchei-vos do Espírito. Sobriedade, nunca embriaguez, mas ser cheio do Espírito. Como disse Pedro, sede sóbrios, vigiai. Mas veja, nossa sobriedade, nossa lucidez é fruto do Espírito Santo que controla a nossa mente. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Sabe por quê, querido? Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem genuína conversão não são suficientes para uma vida vitoriosa. Vou repetir, atenção, vou repetir. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem genuína conversão não são suficientes para fazer de você um vencedor. Se quiser vencer, tem que conhecer a palavra, mas tem que ser obediente à palavra. Não obstante, o poder de Deus está disponível para nós, irmãos. Muitas vezes eu vejo crente sendo derrotado. Mas quando Deus está conosco e quando vemos os milagres de Deus, não há nada melhor do que Deus e a força do seu poder batalhando com sua igreja. Lucas 10,
17 a 19, vejam o tamanho do poder que os cristãos receberam, que os discípulos receberam para levar o nome de Jesus. Lucas 10, 17 a 19. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como o quê? Um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada, o texto diz o quê, irmãos? Nada lhes fará o quê? Dano. Lucas 10, 17 a 19. Quando eu olho um texto como esse, o pessoal aí da incredulidade, aqueles que duvidam do poder do Evangelho e do poder que Deus tem para dar e sustentar a vitória da igreja, vou dizer que isso aqui é um conto. Para nós é a vitória. Eu vivi isso. Deus pode chamar, Deus pode buscar e nos levar quando Ele quiser. Mas Ele tem poder para fazer e desfazer o que Ele quiser. Quem lembra da Luísa? Eu não sei quantos anos Luísa tinha, Angélica, eu não sei. A gente morava no prédio ali onde eu moro hoje, só que eu morava de frente. O pastor Laurido morava na casa e eu morava no apartamento. Hoje eu troquei, eu estou na casa. Eu morava no apartamento, em frente ao pastor Laurido. Aí não sei o que fizeram a reunião lá, o negócio estava ruim, eu fui eleito síndico. Aí, como eu era o síndico, a Luísa, já que tem o salão de festa, eu falei, aumentei a minha casa. Abri o salão de festa, falei, bota a Luísa para brincar lá, né? Que a Luísa, haja espaço para a Luísa, irmão, haja espaço. Espaçosa. Aí está lá a Luizinha brincando lá e tal, brincando, a faxineira fazendo faxina. Não sei o que ela arrumou, que ela deixou aberta a despensa lá do material de limpeza. Estava aberto. Ela não fechou, pegou a vassoura, o material e deixou aberto. A Luísa, cegou todo mundo. Tinha alguém tomando conta, acho que era uma funcionária nossa, estava tomando conta, eu e a Angélica trabalhando, e a pessoa lá, uma babá tomando conta. Ela correu lá na estante lá. Irmãos, tinha aquele chumbinho de rato. Vê se alguém pode comprar aquilo. Irmão, você é crente, ouça seu pastor, não compre um negócio desse. Use uma empresa séria, um grupo sério, que vai tirar os ratos da sua casa. Mas não faça bobagem. Não faça bobagem. Cuidado. Se fosse bom, não era proibido. Mas alguém comprou, e não fui eu como síndico, não. Mas eu responderia. Porque estava lá no prédio. Luísa pegou aquilo, ela deve ter pensado que a Luísa adorava aquelas pastilhas de plástico que balançavam. Não sei como chama. Isso aí. Tem a rede social, mas tem o tic-tac, né? A Luísa gostava. A gente comprava aquilo, ela ficava... Acho que ela achou que era aquilo, o que ela fez? Balançou e... Aí daqui a pouco está a Luísa. Cheio de bola preta no dente. Estava cheio de bola preta no dente. Eu também estava em casa. Eu e ela estava em casa. A moça veio trazer Luísa assim, no braço. O senhor não sabe o que aconteceu. Quando ela contou, imagina o pai. Quando eu olhei o dente, aí eu olhei o vidrinho, falei, quem comprou? Aí ela disse, fui eu, a faxineira. Sem murmurar, sem planejar. Batalha espiritual você vence com o poder do Evangelho. Pelo nome do Evangelho, pelo poder do Evangelho, pelo sangue da cruz, pelo poder da ressurreição, chama aqui o nome de Jesus. Chamei o nome de Jesus. Botei a mão na barriga, pegamos um litro de leite, leite, toma, pá. Teu dedo na garganta, vomitou, saiu aquele monte de bola. Falei, bom, metade já tirei. Agora é para o hospital. Chegamos no hospital, o médico disse, meu irmão, se tomou chumbinho, uma bolinha que ficou, deu ruim. Falei, o senhor não conhece o meu Deus. Faça a sua parte, Deus faz a dele. Naquela época era Juari, né? Agora mudou. O doutor foi lá, foi cá, fez uma lavagem, fez. Luísa não teve um sintoma, não teve nada. Eu acho até que aquilo era falso, mas foi para provar a minha fé. Falso, verdadeiro, eu nem discuto. Batalha espiritual, você vence pelo nome de Jesus. Pensa que você não vai batalhar.
Pensa que você foi chamado aqui e que você não vai ter que encontrar um dia um negócio desse lá na sua despensa, uma ação satânica contra você e sua casa, e você não vai ter que provar. Sabe como é que você vence, Cias? Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Porque o Evangelho diz, porque a Bíblia diz, porque o nome de Jesus é poder. Senhor, em teu nome até os demônios se submetem a nós. Amém, irmãos? Quando for demônio, você repreenda pelo nome de Jesus. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, porque há poder no nome de Jesus. Segunda coisa para você ser forte, vou terminar a noite, você não fica em casa, volta para a segunda parte. Como é que eu vou estar preparado espiritualmente para batalhar? Lembra, esteja preparado espiritualmente para batalhar. Como é que eu vou estar? Seja forte no Senhor. Segundo, vigilante em toda oração e súplica. Efésios 6,18, abre aí. Se a primeira é força no Senhor e no seu poder forte, a segunda, vigilante em toda oração e súplica. Eu estou só dando a postura, irmãos. À noite eu vou dar o campo de batalha e a arma. À noite eu vou dar o campo de batalha e a arma da sua vitória. Vigilante em toda oração e súplica. Efésios 6,18 diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem, vejam, e perseverem na oração por quem? Por todos os santos. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada de oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura tão preciosa de uma arma espiritual chamada oração. Lucas 21, 36, acompanhe. Lucas 21, 36. Estejam sempre atentos. Orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Ele não falou, fique em pé, fique forte, coloque um escudo ali, fique esperando tudo que vai cair. É interessante como o Senhor Jesus ensina para nós enfrentarmos a batalha que veio do Jardim do Éden e vai terminar quando a volta de Jesus, quando Ele vier. Olha o que o próprio Senhor Jesus vai dizer: estejam sempre atentos e orem. Orem, Lucas 21, 36, para que possam escapar de tudo que está o quê? Para acontecer. Ele convocou você para ser do exército de oração. Quantos aqui são do exército de oração? Levante a mão. Tem que ser guerreiro de oração, meu irmão. Tem culto de oração, esteja presente. Tem Desperta Débora, esteja presente. Não é assim, querido? Terça-feira, 7 horas da manhã, né? 7h30, esteja presente. Tem reunião de oração do diaconato, esteja presente. Reunião de oração dos pastores, esteja presente. Reunião de oração da igreja, levanta, meu irmão. Levanta para batalhar, meu irmão. Porque se você ficar em casa, vai perder a guerra. E você diz, mas eu estou orando em casa. Eu falo, você é um soldado sozinho. Nós somos uma comunidade, nós lutamos como um grande exército. Nós somos uma igreja aliançada. E quando uma igreja se une, o inferno cai, meu irmão. A igreja é a embaixada de Jesus aqui. Foi dito a Pedro, a minha igreja, ela vai amarrar e vai desamarrar, ela vai ligar e vai desligar. Está em Mateus 16, Pedro, tem uma pedra, é o meu nome. Pedro, tem uma confissão, sou eu. Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque o que ela liga está ligado, mas o que ela desliga está desligado. É muito poderoso o Evangelho. É muito precioso o Evangelho. É o sangue de Jesus sobre a sua igreja. Saia para batalhar, irmãos. Saia para pelejar, irmãos. Porque a sua derrota, o reino de Deus está perdendo espaço. Mas da sua vitória, a igreja triunfa. Não é possível hoje entrar em combate sem essa cobertura espiritual. Não é possível vencermos sem esse ardor espiritual. Mas tem crente orando e Deus não está ouvindo. Tem crente clamando, o Senhor não está atendendo. Isaías 59, abra por favor, eu vou terminar aqui. E a gente conclui a noite, eu queria você aqui para terminar o sermão. Isaías 59, 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar. O seu ouvido tão surdo que não possa ouvir.
mas as suas maldades separam você do seu Deus. Os seus pecados, diga assim: Deus tem misericórdia. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Ah, pastor, eu oro tanto. Ah, pastor, eu peço tanto. Eu vou repetir. O braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar. O seu ouvido não está tão surdo que não possa ouvir. Mas suas maldades separam você do seu Deus. É preciso arrependimento. É preciso reconhecer os pecados. É preciso pedir o sangue de Jesus para a purificação dos nossos pecados. E depois orar. Em nome de quem, irmãos? Em nome de Jesus, que pode levar a nossa oração a Deus. E você diz: pastor, o senhor diz que eu vou vencer? Não sou eu que digo não, irmãos. É a Bíblia que diz que para um crente que está lutando na força do Senhor e do seu poder, que esconde seus pecados debaixo da cruz de Cristo, esse crente não luta para perder, ele vai lutar para vencer.